Alô, alô, alô. Será que tá pegando esse negócio, gente? Vamos descobrir. Eu virei o novo Silvio Santos do design gráfico, entendeu? Galerinha, é o seguinte, eu perguntei aí no Instagram e no nosso grupo do Telegram quais temas que vocês gostariam de ver aqui no YouTube, agora que eu tô retomando os vídeos, tá? E dentre vários temas que o pessoal respondeu, um deles foi que o pessoal queria mais tutoriais práticos, né, dentro do Photoshop, mais tutoriais de imagens dentro do Photoshop. Então, o que eu decidi fazer, galera? Eu decidi que eu vou ensinar para vocês 3 imagens e agora vocês vão estar vendo aí essas 3 imagens passando na tela de vocês. Essas 3 imagens, gente, elas são da mesma empresa. Elas são de um cliente meu que me autorizou a fazer o tutorial dessas imagens, ok? E elas têm um tema em comum, que é carnaval. E por que eu decidi fazer 3 imagens exatamente sobre o carnaval? Primeiro, o carnaval tá chegando, então isso pode ajudar você na composição das suas imagens. Segundo, eu quero te mostrar a possibilidade de criações dentro de um mesmo tema. Então, assim, ainda que o texto das imagens ele seja bem diferente, né, de uma imagem para outra, né, a cópia é diferente de uma imagem para outra, é só para vocês verem essa possibilidade de criação dentro de uma mesma identidade visual. Então, dentro de uma mesma identidade visual, você consegue ter criações diferentes, fazer alguns estilinhos ali diferentes, sem perder a identidade visual da empresa. Gente, só mais uma coisa antes da gente começar, tá? Eu quero que vocês saibam que eu fiz o tutorial todo em nível intermediário. Eu não fiz o tutorial em nível iniciante, porque aí o pessoal que estaria mais avançado ia ficar, né, ia ser difícil para eles acompanharem, ia ser tedioso para eles acompanharem. Também não fiz num nível mais avançado, porque aí quem tá começando agora não consegue acompanhar. Então, para ficar bom para todo mundo, a gente coloca no nível intermediário. Então, se você tá no nível iniciante, pega e vai assistindo mais devagar, vai pausando, vai anotando. Se você tá no nível mais avançado, assiste mais rápido, entendeu? Basicamente é isso. Então é isso aí, galerinha. Vamos para as aulas aí que eu vou ensinar vocês a fazer as 3 imagens. E lembrando também que elas estão divididas em 3 aulas, tá? Para não ficar muito longa cada aula, elas estão divididas em 3 aulas. Então assistam as 3 aulas e assistam as 3 aulas em ordem, ok? Bora lá, galera. Galerinha, agora vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim aqui. Eu tô aqui no cantinho da tela, tá? Vou dar um golinho de café antes da gente começar. Gente, café é sem açúcar, tá? Eu só queria dizer isso mesmo, porque eu adoro causar discórdia. Mas é isso, gente. Vamos lá. É o seguinte, a primeira arte que a gente vai fazer das 3 é essa aqui que tá na tela, que é a arte de horário de carnaval. A gente vai começar construindo ela do fundo e a gente vai vir até a parte da frente. O que eu quero que vocês saibam? Algumas coisas, tá? Eu tirei toda essa ideia aqui da minha cabeça, foi um negócio mirabolante que apareceu. Não, gente, vocês precisam de referências, tá? É extremamente necessário que vocês tenham referências antes de criar imagens. Então, ainda que a gente não esteja aqui, né, dentro do nosso curso e tal, para eu te passar toda uma forma de fazer isso daí, pesquise aí referências, antes de você começar a fazer um trabalho, pesquisa referências no Behance, pesquisa referências no Pinterest, no Freepik, entendeu? Dá uma olhada aí na internet e vai vendo aí algumas coisas que podem te ajudar na construção de uma imagem, senão você vai ficar muito perdido, tá? Outra coisa que vocês precisam saber, eu separei alguns arquivos aqui, que são os arquivos de apoio, tá? Que vocês vão precisar para fazer essa imagem, certo? Esses arquivos de apoio, eles estão num link aqui na descrição do vídeo, então vocês podem baixar e usar, e eles são todos do Freepik, tá bom, galera? Eles são todos do Freepik da versão gratuita, tá? Então, aqui no Freepik, você consegue pegar bastante coisa para compor as suas imagens. Cris, você é patrocinada pelo Freepik? Quem dera, gente. Não sou. Eu faço propaganda deles todo dia, mas eu não sou, tá? Eu só indico muito eles porque eu acho que assim, é o melhor custo-benefício que eu já vi de bancos de imagens. É sensacional. Tudo que tem aqui dentro é realmente sensacional, tá? Mas vamos lá, galera. A gente vai começar construindo essa imagem, tá? A gente vai vir aqui em criar, ok? Aqui eu vou colocar o título, né? Arte 1 Carnaval, por exemplo.
Aqui você deixa 1080 por 1080, resolução 72, deixa como tá aqui, deixa em 8 bits também. Toda essa parte aqui dentro do nosso curso a gente vai desmembrar, vocês vão entender assim cada pedacinho disso daqui, o que é muito importante, tá? Para determinado trabalho que vocês forem fazer, mas enfim, por enquanto deixem assim. E não vamos trabalhar com pranchetas porque eu vou fazer só essa imagem mesmo e eu vou deixar assim. A gente vai clicar em criar, ok? E estamos aqui com o nosso fundo branco, tá? E eu vou, de fato, utilizar esse fundo branco, tá? Por que eu vou utilizar esse fundo branco? Porque quando eu fiz essa imagem dentro do meu processo criativo, eu vi que essa seria realmente a melhor opção, ok? E como que a gente vai continuar? Dos arquivos que eu separei uma aquarela aqui pra gente usar nessa imagem. E por que eu separei uma aquarela? Porque lá atrás, há 4 anos atrás, quando a gente começou a fazer a identidade visual dessa página, e só para que vocês saibam, esse cliente ele autoriza, tá? Que a gente faça esses tutoriais com as imagens dele. A gente sempre usou esses aquarelas aqui, porque essas cores, né? O roxo e o laranja, são as cores que estão no espaço físico dessa academia, tá? E a gente viu que o aquarela, ele combinava bastante com o público-alvo realmente, né, dessa academia. Então, por isso a gente vai utilizar o aquarela, tá? Eu vou começar com o aquarela aqui. Vou colocar o aquarela aqui. Aqui eu vou redimensionar ele, para quem não sabe, se você apertar Alt, você redimensiona, né, para os dois lados, né? E aí eu vou deixar ele mais ou menos encaixadinho aqui, né? Não vai ficar perfeitamente encaixado agora, porque eu ainda vou mexer nele depois, ok? E coloco ele aqui. E ele tá amarelo, mas a gente não quer que ele fique amarelo, porque a identidade da página desse cliente não tem amarelo. Então, a gente vai colocar laranja nele. Aqui dentro eu deixei o código da cor laranja, que é a que eu vou utilizar nesse aquarela. Então, eu venho aqui com a camada selecionada, eu venho aqui e coloco sobreposição de cor. Ele já tá com laranja aqui, ó. E aí, você deixa, né, no modo normal, opacidade 100%. Deu ok, beleza. Aqui temos o nosso aquarela laranja. O que eu quero? Eu quero que o fundo fique branco, sim, mas eu quero que ele tenha uma construção de camadas, né? Para que ele não fique opaco. É claro que em determinadas situações, quando você for fazer o trabalho para algum cliente aí, pode ser que um trabalho mais opaco, digamos assim, né, ele vai combinar mais com o público-alvo daquele cliente, mas não é o caso desse, tá bom? Então, por isso a gente vai começar construindo esse fundo. E qual que é, né? Qual que é a próxima camada que a gente vai colocar aqui para a construção desse fundo? A gente vai vir aqui com uma textura de bolinhas, que eu vou jogar aqui em cima, e dei ok. Vocês podem ver que fica bem, né? Fica bem sutil assim. Mas por que eu decidi usar essa textura de bolinhas? E eu sempre gosto de explicar o porquê que eu escolho as coisas, tá, gente? Porque eu sinto que essa textura de bolinhas, ela dá mais a sensação da identidade visual de uma academia mesmo. Porque a gente tá fazendo uma imagem que é de carnaval, mas que é para academia. Então, assim, as duas coisas têm que casar aqui, entendeu? A gente tem que casar as duas coisas. Tem que ter um pouco da academia, mas tem que ter a questão do carnaval também. E tem que ter também a identidade visual da academia. Então, coloquei essa textura de bolinhas. Beleza. Mas eu quero construir mais esse fundo também. Aí eu tenho aqui uma textura geométrica, tá? Que já faz parte da identidade visual desse cliente também, por isso que a gente vai utilizar. E eu vou jogar ela aqui em cima e eu vou redimensionar ela. Mais uma vez, apertando Alt, redimensiona para todos os lados. E aí, o que aconteceu? A textura geométrica cobriu tudo, porque ela é branca, né? Ela tá ali com opacidade 100%, ela é branca, ela cobriu tudo. E isso é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade, né? Quando eles vão utilizar texturas. Eles não sabem o que acontece aqui, né? Porque se você vier aqui no Freepik e você pesquisar, né, texture, você vai achar várias. Só que aí o pessoal não sabe usar porque eles não sabem sobrepor uma textura na outra. Então, o que você tem que fazer com essa textura? Você tem que testar. Você poderia, por exemplo, mudar a opacidade dela, mas se você mudar a opacidade dela, você vai perder a textura em si também. E não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente que o branco desapareça. Então, eu vou colocar no modo multiplicação.
E, gente, eu já tenho prática, né, com os modos de mesclagem aqui, mas você não precisa saber isso daqui de cor, entendeu? Você pode sempre ir testando e testando até ver qual que dá certo. Eu achei que ficou um pouco apagado, então eu vou dar Ctrl J nessa camada para deixar um pouco mais aparente. E aí, qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer para construir esse fundo? E vocês veem como eu gosto bastante de construir o fundo com várias camadas diferentes, isso dá um acabamento bem legal. Eu vou pegar uma textura grunge, tá? Isso aí também vocês acham no Freepik, se vocês pesquisarem um grunge lá, vocês vão achar. Vou jogar aqui dentro, aí eu vou dar Ctrl menos, tá? Para afastar um pouquinho a tela. E aí eu vou ver aonde é que ela se encaixa melhor, ok? E eu gosto dela mais ou menos aqui. E por que uma textura grunge? Mais uma vez, porque se trata de uma academia e combina, entendeu? Dá certo com o segmento. Gente, o que a gente precisa criar agora? O lugar aonde vão as escritas dos horários, né? E por que eu vou criar o lugar onde vão as escritas dos horários primeiro, né? Isso e o título primeiro, antes de ornamentar aqui em volta com as coisas de carnaval e tudo mais. Porque essas são as informações mais importantes. Então, você dá prioridade para colocar as informações mais importantes primeiro, para depois, entre aspas, decorar em volta, entendeu? Como vocês podem ver, aqui, né, tem um retângulo aí, não sei se dá para chamar de retângulo, mas enfim, é um retângulo. E nele vão os horários. Então, a gente tem 4 aqui, né? Porque como estava descrito aqui, esse era o texto esse é o texto que precisa ir nessa imagem. Então, vamos fazer isso daí, galera. A gente vai abrir aqui o Photoshop, a gente vai pegar a ferramenta de quadrado aqui, já tá com o preenchimento na cor. Essa cor, para quem quiser fazer igual, tá aqui, ó. Eu vou deixar nesse documento que eu vou deixar na descrição. E a gente vai montar isso daqui, ok? Vamos lá. A gente coloca ele aqui. E aí, apertando Ctrl, você vai poder mexer aqui, ó, nessa aresta. E se você quer deixar ela retinha, você aperta Shift ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos assim, ó. E aí, você dá OK aqui. E aí, eu vou esticar ela um pouquinho, tá? Vou dar uma esticadinha nela um pouquinho aqui, beleza? E eu acho que eu vou dar uma engordadinha nela embaixo também aqui, ó, galera. Ok. Aqui a gente tem uma, certo? E ela, na imagem, se eu não me engano, ela tava um pouquinho mais viradinha aqui, né? Quer ver, ó? Se você abrir aqui, ó, ela tá um pouquinho mais viradinha. E conforme vão tendo as outras, né? Elas vão indo um pouco mais pra frente na imagem. Perdão, galera. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui, porque eu acho que isso aqui não tá legal. Acho que dá pra mexer aqui um pouquinho. Um pouquinho pra cá. Trazer ela mais pra cá. Beleza. Então, a gente deixa ela mais ou menos aqui, certo? E agora, eu vou fazer as de baixo, né? O que eu vou fazer, gente? Como vão ser 4 aqui, e de início, como elas vão estar sem textura e tal, elas vão acabar se misturando um pouco. Então, as outras eu vou trocar de cor, tá? Então, eu dei Ctrl J aqui naquela camada. E aí, eu clico Ctrl aqui para arrastar ela para baixo, arrastei. Ctrl J, Ctrl, arrastei. Ctrl J, Ctrl, arrastei. E a gente tem que puxar essa última bem lá pro canto, ó, como tá aqui, certo? Essa vai um pouco menos, essa daqui vai um pouco menos ainda, um pouquinho menos, e essa daqui vai menos. Tipo uma árvore de Natal, assim, talvez, não sei. Vamos puxar pra cá esse daqui, certo? Vamos puxar pra cá esse daqui. Tá bom. Parece que vai ficar todo cagado, né, gente? Mas não vai. Tá, vamos lá. Eu vou ajeitando aqui. Eu vou selecionar todos e deixar eles na mesma distância e ver se isso ajuda um pouquinho a ficar um pouco mais simétrico, digamos assim, tá? Aí,
Pronto. Distribui o espaçamento igualmente. Eu vou pintar isso daqui de outra cor. Eu vou pintar isso daqui de outra cor. Eu vou pintar isso daqui de outra cor. Só pra gente saber com qual que a gente tá mexendo naquele momento. Essa daqui tem que vir por cima, então a gente vai puxar ela lá pra cima. Essa daqui tem que ser a segunda, então ela vem como a segunda. Essa tem que ser a terceira, então ela vem aqui. E a quarta tá aqui embaixo, certo? Beleza. Agora, galera, o que a gente precisa fazer é fazer uma sombra embaixo. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma sombra aqui embaixo. E eu vou ensinar vocês como fazer essa sombra dessa forma que ficou bem realista, assim, né? Ficou bem bacana. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar novamente, tá? Da ferramenta retângulo. A gente vai deixar ela na cor preta. Vamos deixar ela na cor preta aqui em cima. E aí, a gente vai fazer uma ferramenta, uma forma de retângulo aqui, certo? Quando a gente chega aqui, a gente quer fazer uma transformação livre desse objeto, porque, como vocês podem ver aqui, ó, ele fica um pouquinho mais baixo aqui e ele dá uma funiladinha aqui pra cima, né? Então, o que que a gente faz? A gente clica aqui em cima desse retângulo, coloca transformação livre de demarcador, tá? A gente vai pegar a ferramenta caneta que está aqui e a gente vai colocar mais 2 pontos aqui, certo? A gente vai vir aqui no cantinho, ó, e com o Ctrl pressionado, você vai puxar um pouquinho para baixo aqui. E aqui você vai fazer a mesma coisa, tá? Basicamente é isso daí. Você pode mexer um pouquinho mais aqui. Pode mexer um pouquinho mais aqui. Não precisa ser muito perfeccionista nisso daqui, porque isso aqui vai ser uma sombra, tá bom, gente? E aí eu vou esticar um pouquinho isso. Para esticar sem que aumente tudo, você pressiona o Shift, tá bom? Pressionou Shift, botou aqui. Ok. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma rotacionada nisso daqui, certo? E a gente vai trazer ele para debaixo do primeiro retângulo, porque ele é a sombra do primeiro retângulo, certo? Eu acho até que ele tá um pouco grande. Vou diminuir ele um pouquinho aqui, que eu quero que ele fique mais ou menos até aqui. E puxar ele um pouco para cá. O que que a gente faz com essa forma aqui, que eu dei uma ajeitadinha aqui embaixo, né? A gente vai vir aqui em filtro. Aí, em filtro, a gente vem em desfoque e a gente vem em desfoque gaussiano ou de superfície. Eu vou colocar aqui no gaussiano e ele vai pedir para converter esse objeto em, ou converter ele em objeto inteligente ou rasterizar. Qual que é a diferença? Se você converte em objeto inteligente, você consegue editar ele depois. Se você rasteriza, você não consegue mais editar ele depois. Então, a gente vai deixar em objeto inteligente. E aí, a gente tem que deixar um blur nele que seja um blur que não fique muito forte, né? Que não fique zoado. Mas ele também não pode ser tão forte a ponto dele desaparecer, que é o caso do que acontece aqui, né? Então, a gente vai testando isso daqui. Eu vou deixar mais ou menos... Eu vou deixar assim por enquanto e qualquer coisa eu altero depois, tá? E aí, galera, eu vou me puxar aqui um pouquinho pro lado, porque o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar esse mesmo retângulo, né? E deixa eu trocar a cor desse aqui que tá preto, porque senão a gente não vai conseguir ver a sombra nele. Vou deixar ele verde. Eu vou pegar essa mesma sombra, vou dar um nome de sombra, tá? Eu vou dar Ctrl J nela e eu vou trazê-la para debaixo do rosa. E aí eu vou arrastar ela aqui para baixo, certo? Eu posso até pegar e puxá-la um pouquinho mais para cá, ó. Ok. Aí eu pego essa mesma sombra, Ctrl J de novo, e trago ela de baixo para debaixo do verde. E aí a gente arrasta ela para cá, dá uma aumentadinha de novo e dá ok, certo? Isso aqui eu vou descer um pouquinho mais. Isso aqui um pouquinho mais, isso aqui um pouquinho mais. Aí agora, galera, inclusive é bom sempre vocês deixarem as camadas organizadas aqui, tá?
Eu sou um pouco desorganizada e eu já fiz essa imagem também, então por isso que eu não tô organizando agora, mas deixem organizado tudo, ok? Olhando aqui na imagem original, na última também tem a sombra, então vamos trazer essa sombra para baixo também. A gente vai trazer ela para baixo do outro retângulo. Puxamos aqui para baixo, a gente pode aumentar ela para cá. Não aumentei muito, volta um pouquinho, deixa assim. Ok. Agora a gente vai, como agora a gente tem essas sombras e a gente consegue, né, diferenciar onde estão as camadas aqui nesse meio, a gente vai deixar todas elas com a cor roxa. Então, eu clico 2 vezes aqui, dou Ctrl C nesse código hexadecimal aqui, venho no rosa, 2 cliques, Ctrl V, troquei para o roxo. Venho nesse aqui, 2 cliques, Ctrl V, roxo. Venho aqui no vermelho, 2 cliques, Ctrl V, roxo. Beleza. Como a gente pode ver aqui na imagem original, tá bem mais fraquinho. Então, a gente tem que pegar essa sombra, primeiro que a gente vai colocar ela em multiplicação, tá? Porque depois vai ter uma textura que vai estar aqui junto, e é bom que elas todas, assim, a textura e a sombra se misturem, entendeu? E o modo multiplicação, ele faz isso, né? Mas a gente vai diminuir a opacidade, então a gente vai testar ali, ó, agora tá 30%, 40%, acho que sim. Vamos botar outra também em 40%. Vamos botar outra também em 40%. Vamos botar essa última aqui também em 40%, mas eu acho que ela sumiu muito. 60 talvez? 50? Vamos deixar 50 por enquanto. A gente tem isso aqui. Agora, gente, o que acontece, né? Quando eu fiz essa imagem, o que eu visualizei era como se fossem uns papeizinhos aqui, tipo uns lembretes, assim, sabe? Então, a gente vai colocar aqui em cima, né, dessas partes aqui, a gente vai colocar uma textura de papel, que eu também deixei separada para vocês. Antes, só, eu vou agrupar tudo isso daqui, tá? E aí, você pode ir até a última que você quer agrupar e clicar Ctrl Shift, que ele já seleciona todas. E aperta Ctrl G, que você tem um grupo. Esse aqui é o nosso grupo de sombras e de camadas, tá? Eu vou agrupar o fundo também. Tem que desbloquear essa camada aqui, vou dar Ctrl G, colocar aqui fundo. Aqui vai ser os papeizinhos, como que a gente pode chamar isso? Camada de horários, tá? Camada não, a parte de horários, ok. Então, eu quero colocar essa textura de papel aqui em cima. Eu venho aqui, né, vou pegar essa textura de papel que tá aqui, vou jogar ela aqui em cima. E aí, mais uma vez, né? A gente precisa testar os modos de mesclagem. A gente também precisa aplicar isso aqui somente onde deve ser aplicado, porque tá na imagem inteira. Então, eu vou diminuir isso aqui um pouco, tá? Eu vou clicar aqui, vou dar Ctrl T, vou diminuir, vou colocar aqui por cima dessa parte. E eu vou clicar Alt aqui, e aí quando aparece essa flechinha, você aplica isso só em cima da camada que está embaixo. E aí você tem que testar os modos de mesclagem mais uma vez. Então, eu vou deixar aqui no modo de multiplicação. Eu acho que talvez está um pouco forte, tá? Eu vou colocar uns 50%. 50% ficou bom. E eu vou dar Ctrl J nessa textura de papel. E aí, eu venho para baixo aqui. Venho para baixo. Trago ela para cima do próximo retângulo. Aplico ela no próximo retângulo. Eu vou dar uma rodadinha nela, assim, só para parecer um pouco mais real, sabe? Para dar uma variada. Ok. Ctrl J de novo, trago em cima do próximo retângulo, aplico no próximo retângulo e dou mais uma redimensionada nela aqui. Então, vou virar ela de assim, assim eu gosto. Ctrl J mais uma vez, traz aqui para baixo, coloque em cima desse aqui e eu vou editar de novo essa parte aqui. Botei pra cá. Deixa eu virar um pouco. Aí. Assim fica bom. Beleza.
Então, a gente tem essa parte construída. Agora, o que a gente precisa é colocar os horários aqui, que foi para isso que a gente construiu essa parte, não é, galera? E aí a gente tem os horários que estão aqui no bloco de notas, né? Que seria mais ou menos assim o que o cliente ele te manda, sabe? Ele te manda que ele precisa disso, e aí você tem que colocar isso ali dentro. Então a gente vai copiar isso daqui, essa parte, né, da segunda-feira, tal. A gente pega aqui a ferramenta de texto, a gente vai colocar ela aqui. Por algum motivo ela está minúscula, aí agora ela aumentou. Eu vou dar Ctrl A para selecionar todo o texto, Ctrl V, certo? Certo. Não tão certo assim, né? Porque a gente não tá conseguindo ver nada. Aí eu diminuí aqui, gente. E galera, o que tá acontecendo nesse texto aqui? Ele tá com muito espaçamento entre as letras. O seu provavelmente não vai estar. É que eu devo ter feito alguma imagem aí recentemente que tava com muito espaçamento. E aí isso aconteceu. Então, o que a gente vai fazer aqui é diminuir esse espaçamento, tá? Até um tamanho aí que fique bacana. Vamos deixar assim por enquanto. E aí a gente sabe que a gente tem que encaixar esse texto aqui nessa primeira fileira. O que é importante a gente pensar, né? Qual que é a primeira informação que a pessoa precisa ler? Segunda-feira, dessa daqui, segunda-feira, para depois para depois o olhar dela ser direcionado para os horários, entendeu? Então, primeiro ela pesquisa com o olhar dela, né? Ela faz uma pesquisa com o olhar pelo dia, que ela quer saber qual que vai ser o horário, para depois ela olhar o horário. Ela não vai olhar o horário primeiro para depois saber que dia que ela tá olhando, entendeu? Isso é meio óbvio. Então, o que a gente faz? A gente deixa essa parte aqui, o segunda-feira, a gente deixa maior, tá? E isso é uma questão de contraste, tá, gente? Princípio do contraste. A gente deixa esse segunda-feira maior e também é uma questão de hierarquia visual. Eu vou deixar ela mais grossa aqui, tá? Eu não vou deixar ela aqui em itálico como tá. E acredito que na original também não tá em itálico. Deixei ela mais grossa. Eu acho que ela ainda tá muito espaçada. Vocês estão vendo? Então, eu vou diminuir mais isso aqui. Vamos colocar, tipo, 100 aqui pra ver como fica. Eu acho que até menos. 50, talvez. 50 ficou bom. E aí, eu vou aumentar também o tamanho dela, né? Porque eu quero que ela fique maior do que o horário. Então, eu tô aqui aumentando o tamanho. Certo? E acho que assim fica bacana. E, gente, eu decidi que eu vou diminuir ainda mais isso daqui, tá? Vou diminuir ainda mais. Ok. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encaixar o que tá escrito aqui, né? A gente precisa encaixar isso no mesmo ângulo aqui, né? Que tá o papelzinho, digamos assim. Então, eu vou dar Ctrl T. Eu vou rotacionar isso daqui. Você pode até usar aqui, ó. Quando vocês quiserem mexer na tela, tá? Vocês clicam em espaço para conseguir mexer aqui com a mãozinha. Eu vou até usar isso aqui de meio que uma base assim, né, para ver o ângulo certo, tá? E aí eu vou trazer para cá. E eu vou diminuir um pouquinho isso daqui. Deixa eu dar OK e ver de longe. E eu acho que precisa ir um pouco mais para baixo aqui, certo? OK, cá estamos. Basicamente, é isso daí por enquanto. Agora a gente vai colocar o outro horário, terça-feira. Então, Ctrl C. A gente vai dar Ctrl J nessa camada, puxar ela para baixo, tá? E aí, eu vou colocar aqui terça. E aí, eu vou ver qual que é o horário aqui, 9 às 14 horas. Então, 9 horas às 14 horas. Vou puxar um pouquinho mais pra cá e eu vou puxar uma guia aqui, ó, pra cá, pra gente deixar sempre as coisas aqui na mesma margem, tá? E é importante também ter um pouquinho de margem, tá? E o que eu tô achando? Que aqui tá um pouco pequeno, né? Pra margem disso aqui. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui
e a textura dele também, e a sombra dele também, e eu vou puxar só um pouquinho pra lá. E eu vou fazer isso com o de baixo também. Puxar um pouquinho pra cá. E assim tá ótimo. Agora, gente, eu vou colocar os outros 2 horários, tá? Vou cortar essa parte, pra não ficar tão longo assim. Vou cortar essa parte, porque vocês já aprenderam como faz. E é isso aí, já volto. Pronto, gente, coloquei os outros horários aqui. E agora a gente precisa do título, né? Horário de carnaval. E aí, como que a gente vai fazer esse título? Como que eu pensei em fazer ele na época, né? Em que eu fiz essa imagem. Eu coloquei aqui, horário de... Ué, por que não tá indo? Aí. Horário de carnaval, certo? Deixa eu aumentar aqui só pra gente conseguir visualizar. Tá na Miriade, fonte linda, maravilhosa, só que não. Tá aqui em horário de carnaval. E a gente precisa separar, né, o horário do carnaval. Então, vamos tirar o carnaval daqui. Tchau, carnaval. E vamos escrever aqui embaixo. Carnaval. Gente, tá dando algum bug nas minhas fontes. Photoshop nunca decepciona. Só que não. Carnaval. Beleza. Aí vamos aumentar isso daqui. Tá. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu fiz isso na época? Eu coloquei aqui em cima, eu coloquei a Bebas, porque é a fonte, né, que faz parte da identidade visual aí, tá? Então, eu vou colocar aqui a Book. E aí, gente, eu vou dar um destaque maior em horário, porque horário também é mais importante. Então, a gente deixa o horário aí com o bold, né? E o D a gente deixa em book. E aí, eu vou aumentar aqui esse espaçamento aqui, ó. Vamos deixar ele um pouquinho mais espaçado, certo? E vamos aumentar isso daqui também. Afinal, né, este daqui é o título. A gente precisa que o título ele fique bem chamativo, tá? Pela questão da hierarquia visual. A palavra carnaval, na época pelas pesquisas, eu decidi usar a fonte Sanzita. A Sanzita Black Itálica. Ela tá em maiúsculo, ó. Vamos tirar aqui. Na verdade, eu escrevi ela em maiúsculo. Deixa eu trocar. Carnaval. Aqui temos ela, certo? E aí, o que que a gente quer, né? A gente quer que ela fique bem grande também. A gente quer deixar ela bem grande aqui. Certo? E a gente quer dar uma encaixadinha aqui em cima. Vamos usar como referência aqui a imagem finalizada, ó. O horário D, ele vai no meio de carnaval. Então, o que que a gente faz? A gente pode pegar isso aqui. A gente pode pegar isso aqui, na verdade, e diminuir um pouquinho esse espaçamento que tá aqui, certo? Pelo que eu vi também, o que eu tinha feito era deixar tudo um pouquinho mais grudadinho aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Então, eu vou deixar aqui também um pouquinho mais grudadinho, deixar no 0 aqui o espaçamento, tá? Entre as fontes. Na verdade, eu vou colocar menos 10, vai. Menos 20, quem sabe? Menos 20, tá bom. Aí, a gente pega isso aqui e vamos diminuir um pouco. Vamos colocar aqui. Aumentar um pouquinho, tarará. Beleza, temos isso aqui, certo? E como a gente pode ver também na imagem, ela tá tombadinha, né? Então, ela tá aqui, ela tá em itálico. E aí, a gente vai selecionar essas duas aqui, Ctrl T, e a gente vai dar uma tombadinha nelas, ó. Tá vendo? E vamos aumentar um pouquinho também, né? Porque acaba que tá um pouco pequeno isso daqui. Ó, em comparação com a imagem original... eu vou linkar elas duas aqui embaixo, galera. Isso aqui é pra você trabalhar com as duas juntas, tá? Elas estão linkadas agora. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica legal aqui. Acho que dá pra gente deixar mais ou menos assim. Assim, tá chamando bastante atenção. E aí, o que eu tinha comentado com vocês, né? Que às vezes, mais pra frente, o fundo que você cria, você precisa dar uma mudada nele. E isso é normal. Então, eu vou pegar aqui essa aquarela que eu tinha feito, eu vou aumentar
ela de tamanho aqui, até pra gente ter mais destaque ali no horário de carnaval. Isso tem a ver com contraste também, tá bom? Então, vamos aumentar isso aqui um pouco. E eu também vou pegar todo esse grupo aqui. Na verdade, primeiro eu vou pegar todos esses horários aqui e eu vou jogar eles aqui pra dentro dessa pasta de horários, tá? E essa pasta de horários, né, essa parte de horários, eu vou trazer ela um pouco mais pra cá, ó. Certo? O que aconteceu? Algumas das texturas, elas saíram do lugar. Vou aumentar elas então. E algumas das sombras também. Ó, como vocês podem ver, elas estão bem no limite ali. Então, a gente puxa elas um pouquinho mais pra trás, né? A gente tá aqui com a sombra, ó, puxando um pouquinho mais pra trás. Certo? Ok. E esses escritos, como a gente tinha uma régua aqui, a gente pode pegar esses escritos e trazer eles um pouco mais pra cá, ok? E aí aqui a gente tem o título, horário de carnaval. Gente, a parte horário de carnaval, ela já tá com um contraste bom com o fundo, né? Ela já tá bem aparente, né? Quando se diz respeito, né, a legibilidade dela na frente desse fundo que foi feito. Mas a gente pode melhorar um pouquinho isso. Então, a gente vem aqui em sombra projetada, que está... Cadê minha sombra projetada, gente? Em sombra projetada, a gente vem aqui e vamos colocar um pouquinho. Aí você testa a opacidade aí do quanto você quer colocar, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim, ok? Aí, para copiar para o horário D, para ficar igual, você clica em Alt, puxa e joga em horário D. Pronto. Aqui você tem, né, a sombra projetada igual nos dois, certo? Vamos dar uma olhada na nossa imagem original para ver o que está faltando aqui. Pra gente faltam, né, essas folhinhas, o logotipo, falta esse trombone aqui, e falta também os confetes. Então, o que a gente coloca primeiro? Primeiro a gente vai colocar o logotipo, tá bom, gente? Eu vou pegar o logotipo aqui no meu Drive, vou cortar essa parte do vídeo e já volto. Galera, eu coloquei o logotipo aqui, tá? Ele está aqui, ó. O que acontece? É sempre bom, gente, mesmo que seja assim um detalhe, tá? É sempre importante que vocês priorizem a legibilidade de um logo. E a textura grunge que eu coloquei aqui atrás, que eu não sabia que isso ia acontecer, né? Naturalmente eu não sabia que isso ia acontecer, ela tá atrapalhando um pouquinho a legibilidade desse logo. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu seleciono a camada da textura grunge, eu faço uma máscara nela, eu venho aqui no pincel, tá? Vou pegar aqui a cor preta. Aqui o pincel tá bem suave, tá? Vou aumentar aqui e vou apagar um pouquinho, beleza? É isso aí, gente. É para deixar o logo mais visível, entendeu? Isso é muito importante, galera, muito importante. Mesmo que pareça só um detalhe, isso é muito importante. Agora, o que falta pra gente? Falta o trombone, faltam as folhinhas, né? E faltam os confetes. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro os confetes. Aqui eu deixei os confetes em formato de Adobe Illustrator, tá? Para vocês usarem no formato do Illustrator. Então, você clica 2 vezes, você vai cair aqui nos confetes, ok? Selecione os confetes, daí Ctrl X ou Ctrl C, abre o Photoshop e joga os confetes aqui dentro. E você faz isso dando Ctrl V, tá? E aí aqui, galera, vocês podem colocar ou como objeto inteligente ou como pixels, tá? Como objeto inteligente, você consegue depois editar esse vetor, né, esses confetes dentro do Illustrator de novo. Eu não vou precisar fazer isso, então eu vou colocar como pixels mesmo. Ok, coloquei os confetes aqui, vou aumentá-los de tamanho para a gente dar essa cara de carnaval que a arte está precisando. Eu vou jogar os confetes, eu não vou jogar eles lá para cima porque atrapalharia aqui as escritas, né? Então eu vou deixar ele mais para baixo, eu vou deixar ele assim por cima do fundo aqui, ok? E aí eu vou ajeitar esses confetes.
Pronto, gente, confetes ajeitados. Aconteceu mais uma vez, né, de alguns confetes ficarem um pouquinho próximos aqui do logo. Então, eu também vou colocar uma máscara aqui na camada dos confetes. E eu também vou dar uma apagadinha aqui, tá bom? Vou dar uma apagada aqui, que eu não quero nada cobrindo a marca da empresa, o logo da empresa. Agora, a gente vai colocar o trombone, que tá aqui dentro da pasta também. Então, trombone não, trombeta, né? A gente vai pegar essa trombeta também no Illustrator, então a mesma coisa. Seleciona o objeto, Ctrl X ou Ctrl C, abre o Photoshop, Ctrl V, aí você decide se vai ser por objeto inteligente ou pixels, eu vou deixar por pixels, dá OK. E a gente vai colocar essa trombetinha aqui no canto, só como um detalhe, assim, né, um pouquinho a mais. E aqui eu vou pegar essa aquarela e eu vou dar uma mexidinha nela, porque ela tá atrapalhando um pouco a visualização da minha trombeta, tá certo? Então, eu vou deixar aqui, ó. Pode ter alguém que vai falar assim, ai, tá muito poluído, que não sei o quê. Gente, é só uma coisa, tá? Eu já conversei sobre isso com vocês lá no Instagram várias vezes, mas eu vou, né, dar uma pincelada nisso aqui de novo. Quando a gente fala, assim, existe uma explicação histórica por trás disso, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quando a gente fala, assim, de imagens que são para públicos com uma renda menor, a gente está falando de imagens que podem ser e devem ser mais enfeitadas, entre aspas, tá? Existe uma explicação histórica por trás disso, tá? Que tem a ver com a Revolução Industrial, o início do design gráfico. Eu posso explicar isso para vocês em algum outro momento, mas é só para vocês saberem antes que alguém comente que está muito poluído, porque sempre tem algum sabichão que vem falar sobre isso em alguma coisa que eu faço. E é importante a gente saber que quando a gente constrói alguma coisa em design, não é sobre o que a gente gosta de fazer. Apesar de que eu gosto muito do que eu fiz aqui. Mas não é exatamente sobre isso. É sobre atingir aquele público-alvo específico. Entenderam? Ok, só uma adenda aí. E aí o que tá faltando agora, tem alguma coisa faltando, né? São as folhas, que eu deixei aqui também. Folhas. Aqui temos as nossas folhas. Vamos lá, a gente tem aqui uma folha, vou trazer para cá. A gente tem aqui mais uma folha, vou trazer para cá também. Eu poderia estar levando todas de uma vez, eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas tudo bem, não importa. Temos algumas folhas. Eu vou pegar uma branquinha, eu vou jogar aqui em cima, ó. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Vou botar ela aqui, certo? Deixar mais ou menos assim, ok? Essas daqui, acho que são essas três aqui, né? Sim. Eu vou trazer elas mais para baixo, porque eu não quero que elas fiquem por cima do meu texto. Então, eu seleciono elas e eu trago elas aqui mais para baixo, bem mais para baixo. Vou deixá-las aqui por cima do fundo, tá? E aí, eu vou organizar elas de um jeito bonitinho. Opa! Vou organizá-las de um jeito bonitinho e aí eu vou pular essa parte para não ficar cansativo. Galerinha, basicamente é isso daí.
como vocês podem ver, né? Aqui a gente tem a outra imagem, aqui a gente tem a nossa imagem. Eu acho que tá faltando algum brilho aqui. Tá vendo? Parece que nunca acaba. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu vou colocar um leve brilho aqui. E aí eu vou colocar esse brilho, gente, através dos ajustes, tá? Os ajustes, eles colocam o brilho por toda a imagem, tá? Agora sim. Vai ter gente que vai falar, nem fez diferença, mas se alimenta as minhas paranoias, está tudo certo. Bom, é isso, galera. Basicamente é isso, tá? É lógico, né, que tem aí um pouco de diferença entre as duas imagens. Toda vez que você refizer uma imagem, ela vai ser um pouco diferente. Se você seguir exatamente todos os passos do que eu fiz aqui, talvez a sua imagem também saia um pouco diferente. Isso é normal, tá bom, gente? Somos seres humanos, não somos máquinas, é normal. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pego bons insights aí, tá? E que isso ajude vocês a melhorar aí o processo, né? Os processos de vocês dentro do Photoshop, os processos de vocês como designers e também para vocês criarem aí imagens de carnaval, né? Já que o carnaval tá chegando. E é isso aí, galera. A próxima aula vou ensinar a próxima arte, beleza? E deixem um comentário, por favor, tá bom? Então até a próxima, galera. Obrigada por assistirem até aqui.